Olá, estamos começando mais uma aula de artes para o ano 7ª série. Vai ser a aula agora de número 9. Antes de começar o conteúdo, eu quero lembrar que essa aula estará presente no aplicativo, na TV aberta e na internet. Então, o conteúdo dessa aula é o dadaísmo. A gente vai focar nas materialidades, no contexto, nos processos de criação e principalmente na fotomontagem. Antes da gente falar do dadaísmo, eu vou pontuar um pouco como que ele aparece na arte que é produzida atualmente. Afinal, a gente discute bastante desses movimentos artísticos justamente porque eles influenciaram bastante no que a gente vê na produção artística de hoje em dia. Bom, essa imagem, eu gostaria que vocês prestassem atenção nos recortes feitos pela artista. Eu já mostrei para vocês, já falei para vocês que a gente está tratando de colagem, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção na justaposição das formas, na forma como ela faz os recortes. Então eu vou aguardar um pouquinho para que vocês observem a imagem. Agora eu vou descrever a imagem junto com vocês, mas eu lembro que a tarefa de se descrever uma imagem, ela é bastante individual, então vai ter a minha interpretação também. Na parte inferior da imagem, a gente vê um corpo de uma pessoa. Essa pessoa usa uma camisa de manga longa, uma camisa branca, uma calça preta. Ela se movimenta como se estivesse andando. A gente não tem certeza se ela está bem andando ou está fazendo uma pose, porque a gente não vê o rosto dela. A gente não vê a expressão facial, não vê para onde que ela está olhando, mas a gente imagina que ela está caminhando. Mas o rosto dela, a cabeça, é encoberta por um recorte. E esse recorte, ele é curvo, ele é bem diferente do caminho onde a pessoa anda, que é bem reto, é a linha do horizonte. Então, a gente vê ali em cima uma linha do recorte da imagem que parece como caminhos, lembrando quase que montanhas. Na sequência, vocês vão ver mais informações sobre a artista desse trabalho, que é a Julia Cater. Antes da gente tratar mais sobre o dadaísmo, eu vou pontuar melhor sobre essa questão das vanguardas artísticas. A gente já conversou sobre o cubismo, sobre as colagens principalmente, mas assim, no dadaísmo a gente está chamando de fotomontagens. Ao longo da aula vocês vão ver que apesar de ser a mesma técnica, os artistas escolheram chamar de uma forma diferente, que é fotomontagem em vez de colagem. Mas vocês já vão entender por que isso aconteceu. Antes, vou voltar na questão vanguardas artísticas, também a gente pode chamar de arte moderna. Assim, as vanguardas artísticas, elas começam a se desenvolver ali no final do século XIX, mas elas têm uma importância bem forte já no início do século XX. E essa importância se dá porque elas renovaram todos os sentidos mais tradicionais da arte. Por exemplo, antes, a gente pensava, tem a pintura, tem a escultura. A pintura é feita com tinta, geralmente tinta a óleo, sobre uma tela, feita com pincel. E esse artista estudou vários anos essa técnica, até se especializar numa representação. Tem também a escultura, também um artista bem especializado, uma escultura que é feita com gesso ou com mármore, materiais mais nobres. Isso vai se transformando ao longo desse período, desse início do século XX, junto às vanguardas artísticas. E aqui eu coloquei movimentos artísticos culturais. Quando a gente trabalha o cubismo, eu já comentei que se chama movimentos porque são artistas que se unem com um projeto de elaborar uma transformação para a arte, com ideias novas. E ali eu coloquei artísticos culturais. Por que eu não coloquei só artes visuais, por exemplo?
porque eles não se limitam a pensar pintura, a pensar escultura. Por exemplo, na literatura eles também vão ser bem influentes. Aqui eu coloquei alguns exemplos de vanguardas para vocês. Aposto que você já deve ter trabalhado uma ou outra, pelo menos na aula de arte. Temos, por exemplo, o expressionismo, o fauvismo, o cubismo e o dadaísmo. O cubismo foi que a gente trabalhou na aula passada e essa aula a gente está focando mais no dadaísmo. Mas existem vários outros. É importante lembrar da localização. A gente discute muito sobre conteúdos desenvolvidos na Europa, porque eles tiveram uma grande influência sobre a arte que é produzida no Brasil e na parte ocidental. Então, a gente sempre retorna a falar desses movimentos que ocorreram na Europa, que é um continente. Eu trouxe um mapa para ajudar a se localizar. Então, assim, boa parte desses movimentos aconteceram aqui, na França. Por exemplo, o cubismo, ele teve uma importância bem grande na França. Mas não quer dizer que ele ficou só localizado ali. Por exemplo, o Picasso, que vocês viram a aula passada, ele é espanhol. Claro que a importância dele atingiu diversos outros países. Também tem o expressionismo, por exemplo. Ele foi bem forte na França e na Alemanha, e ele teve bastante importância na década de 20 no Brasil, em 1920, para o desenvolvimento diferenciado da arte brasileira. Mas a gente vai trabalhar dadaísmo na aula de hoje, e daí eu trouxe o mapa por isso. O dadaísmo ele teve um surgimento bem pontual, que é aqui na Suíça, que fica aqui. Ele se desenvolveu mais na cidade de Zurique. Já explico por quê. A gente também vai falar da Alemanha. Por quê? Porque a fotomontagem, que é o tema, um enfoque da aula, ela teve uma questão diferente na Alemanha. E a gente já vai entendendo por quê. Vamos falar um pouco do dadaísmo, agora sobre esse dadaísmo ter surgido em Zurique, na Suíça. O dadaísmo, ele... Deixa eu voltar aqui, desculpe. O dadaísmo, ele se desenvolveu num período bem pontual, que é a Primeira Guerra Mundial. Naquele período chamado de a Grande Guerra. E essa Grande Guerra teve uma influência enorme sobre a sensibilidade das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Foi a primeira vez na história que se desenvolveu tanto armamento para a destruição. Houveram mais bombas, trincheiras, algo que nunca tinha se visto. Nunca se tinha se visto também tantos países envolvidos em uma disputa. Então, não é só morte de entes queridos de uma forma muito violenta. Não é só fome, não é só perder moradia, não é só ter que fugir da guerra, se deslocar para outros lugares. Essa guerra, ela mostrou algo novo sobre o ser humano mesmo. Porque até então, ali na Europa estava se desenvolvendo conceitos que imaginavam o homem como indo em direção ao progresso. Porque as indústrias já estavam bem preparadas, todo o sistema econômico e político bem desenvolvido. E tinha, assim, uma qualidade de vida, se pensava ter, diferenciada, como se o homem estivesse encontrando a verdade mesmo. Mas tudo isso acabou em guerra, acabou em destruição. Mesmo a arte, que ela estava bastante desenvolvida, ela tinha conquistado bastante público, ela se pensou, por que se produzir tanta coisa para se destruir? Então, há um grande trauma para as pessoas ao se falar de Primeira Guerra Mundial, e os artistas perceberam isso, foram sensíveis a isso. Tipo, várias verdades que eles acreditavam foram sendo destruídas. Como eu comentei, de Zurique. Por que o dadaísmo aparece em Zurique? Porque Zurique, Suíça, foi um local que se manteve, assim, entre aspas, neutro na Primeira Guerra Mundial. Porque a Suíça fez parcerias com que ela não tivesse que participar da luta armada. Então, muitos artistas acabaram se exilando nesse local. Se exilar quer dizer, eles não participaram da guerra e ficaram lá.
conseguiram sair para não participar da guerra e ficaram lá exilados em Zurique. Mas tem também vários casos de artistas que foram para a guerra e morreram. Berlim é outro caso. Berlim é a capital da Alemanha. Lá teve um grande desenvolvimento também do dadaísmo e da fotomontagem, mas de uma forma bem diferente. Quero lembrar, assim, num contexto mais amplo também, que tinha se desenvolvido bastante a sociedade de produção industrial. O que é isso? As pessoas já começaram a conviver cotidianamente com a questão industrial. Isso é, elas tinham mais acesso a produtos feitos em fábrica. Também elas começaram a trabalhar mais em fábrica e a realidade antes era mais parecida com a do campo. E há uma grande transformação na vida das pessoas quando essa sociedade de produção industrial se realiza efetivamente, e era o que estava acontecendo. Aqui foi o que os dadaístas perceberam sobre a irracionalidade e a barbárie humana através da guerra. Pensem que essa comunicação em massa, vamos dizer assim, já existia cinema na época, já existia fotografia, já existia jornais impressos, revistas, já tinha publicidade, por exemplo. Claro que não da maneira como a gente tem hoje, esse acesso tão rápido, mas comparado à forma como eles viviam antes, foi uma grande mudança, até na maneira de se pensar, porque tinha-se acesso muito maior às imagens. Então, assim, essas imagens publicitárias que vinham com um padrão de vida colocado, que vinham com certezas, que vinham vendendo uma forma de vida, elas se misturavam, se tensionavam com essas questões da guerra, com essa barbárie, essa irracionalidade humana percebida através da guerra. E daí dava uma sensação estranha para os artistas, para todos, mas os artistas foram sensíveis em perceber e colocar isso na arte. Tá um pouquinho. Na imagem seguinte, eu quero que vocês reparem nos recortes, nos temas, na maneira como o artista justapôs essas figuras. Então, de início, olhando para essa imagem, a gente percebe um emaranhado de coisas. Quase não dá para ver assim a distância do que se trata. Mas, olhando melhor, você consegue ver alguns rostos recortados, alguns rostos sérios, outros rostos brincalhões, mas eles estão misturados a pedaços que lembram fábricas. Por exemplo, roldanas, rodas, também ali tem prédios. Também tem algumas letras recortadas das revistas que formam a palavra Dada. Mas tudo isso tem uma cor assim que é de um tom um tom neutro, um tom apagado, lembrando o objeto encontrado, lembrando uma coisa frágil. Muito diferente dos materiais nobres da pintura, por exemplo. Na sequência, vocês vão ter mais algumas informações sobre a artista que fez esse trabalho. Reparem que ela fez em 1919, quase ali tipo, no exato pós-guerra. E ela é alemã, é a Hannah Höch. Agora eu vou falar mais especificamente sobre a fotomontagem em Berlim. Lá no início da aula eu comentei que vocês iam saber no decorrer da aula por que eu não estou falando em colagem, sim em fotomontagem. Então, os dadaístas, eles queriam se diferenciar da arte. Então, quando falo em colagem, lembra um contexto que é do artista praticando colagem, como a gente viu no cubismo. Isso já existia na época, já era conhecido. Mas eles escolheram chamar de fotomontagem, porque essa palavra era mais utilizada para os artesãos ou mesmo para a indústria publicitária. Outra coisa, vocês viram ali na imagem anterior, aquela que a gente analisou, da artista Hannah Höch,
que existe a palavra Dada. Há várias versões de como ver essa palavra, que inclusive dá nome ao movimento, dadaísmo. Uma delas é que eles escolheram uma palavra aleatória no dicionário, e outra que seria a primeira palavra que a criança fala, quando está aprendendo a falar. Mas a questão é que o dadaísmo ele não tem um projeto específico como o do cubismo, por exemplo. O dadaísmo ele tem mais um contraprojeto, que seria subverter toda a ideia de arte anterior, repensar tudo que havia se desenvolvido. Inclusive, eles fazem algumas apostas inesperadas. Vou falar um pouquinho do contexto de Berlim. Berlim, a Alemanha, ela foi um país bastante culpado pelos outros países pela Primeira Guerra Mundial. Então, eles sofreram muito mais com um bloqueio econômico e tiveram que pagar uma dívida enorme. Então, no pós-guerra, em comparação a outros países, a Alemanha sofreu muito mais, ficou muito mais pobre, com diversos problemas políticos. E os artistas, percebendo isso, claro, foram sensíveis ao momento. Então, diferente do dadaísmo que se desenvolveu em Zurique, eles foram mais politizados, digamos assim. Apesar de partir de alguns pressupostos do dadaísmo de Zurique, eles apostaram mais na questão política. Vamos pensar na questão da colagem e nesse ambiente que havia de maior acesso às imagens, a uma diversidade de recortes, as imagens publicitárias chegando. Isso promove uma diversidade no imaginário do artista, porque quando você tem mais acesso visual às imagens, mais material você tem para produzir de maneira diferenciada. Outra coisa, em vez de selecionar características do espaço para poder se desenhar, se pintar, você tinha agora referenciais que vinham impressos. Então, isso promove que o artista tenha estruturas diferentes de trabalho, trabalhe com dimensões diferentes, vocês já vão entender melhor. Os artistas, tanto de Zurique quanto de Berlim, os dadaístas, eles desconfiavam muito da propaganda política e mercadológica, porque eles sabiam que era uma vida falsa aquela que estava sendo vendida. Eles, muitas vezes, por exemplo, eles percebiam que as propagandas políticas sobre a guerra, elas vinham falsas, a notícia não era a mesma que estava sendo transmitida. Uma coisa diferenciada do dadaísmo em relação ao cubismo e tantos outros movimentos que acabou se tornando muito importante na arte. Quando eles retiraram esse material do contexto, que foram recortes de jornais, revistas, eles estavam retirando mensagens da própria vida, questões que eram do cotidiano, que eram vivenciadas. Diferente do cubismo, que retirava materiais, sim, eu expliquei na outra aula, retirava partes, por exemplo, de papéis coloridos, de retalhos, mas o cubismo ainda tem uma preocupação bem forte com a forma ali, com a composição da imagem. Já o dadaísmo, ao realizar esse processo que seria intuitivo de retirada desses materiais do contexto externo à arte, ele estaria colocando questões políticas, questões econômicas dentro da arte. E essa é uma super diferença em relação às outras vanguardas, porque isso vai fazer com que a arte não se feche tanto em si mesma, não se trabalha tanto uma arte fechadinha, pensando a pintura, pintando a escultura, a forma, a composição, mas vai se pensar as questões políticas do ambiente em que se vive, as questões culturais e sociais, econômicas. Então, por mais que os artistas do dadaísmo dissessem, às vezes, que tem uma preocupação, não tem preocupação com a questão política, que pensa em fazer algo aleatório, maluco, tem uma ideologia política implícita, justamente porque eles acabam se voltando a esses materiais. E isso é uma grande ironia, que eles utilizavam muito,
porque eles se utilizavam desses materiais publicitários, falando de uma vida vendável, para mostrar que não é bem assim. Então, eles se voltavam contra verdades pré-colocadas. Na imagem a seguir, eu quero que percebam um pouco, tentem perceber um pouco dessa crítica, dessa junção de formas, de recortes, para gerar uma crítica social. Então, é uma colagem com diversas figuras recortadas de contextos diferentes. Em primeiro plano, a gente vê o rosto de um homem. Só que a partir ali da testa dele, tomando boa parte da cabeça, tem uma estrutura que parece uma máquina. Atrás dele, a gente vê uma outra figura, que é a de um homem que está mexendo nos bolsos. Parece que ele está olhando assim como se não tivesse dinheiro naqueles bolsos. Do outro lado ali, do lado direito de vocês, tem uma estrutura que parece uma marionete, como se fosse uma marionete, como se fosse aquelas utilizadas pelos médicos para mostrar a parte interna do corpo. E uns outros elementos, como um mapa atrás e outras coisas que eu não consigo identificar tão bem no recorte, colagem. O título é O Crítico de Arte, do Roald Hausmann. Acredito que o crítico de arte seja o primeiro personagem, esse que está com essa estrutura maquínica na mente, na cabeça. Vocês podem ver aqui mais algumas informações sobre o artista. Só pontuar melhor algumas características mais gerais do dadaísmo, tá? Então, de forma geral, eles queriam contestar a noção de arte, toda a arte que havia sido desenvolvida até então, essa arte que prometia uma verdade, que prometia uma beleza, que prometia algo certo, assim, algo correto, um caminho a ser seguido, para eles foi totalmente destruída. Então, eles começaram a se voltar mais à vida, assim, às vivências. Nessas colagens e em outros trabalhos, fica evidente a ironia, o pessimismo e a aleatoriedade. Eles partiam do aleatório, por exemplo, para tentar chegar a conclusões diferentes das que se tinha. Porque até então, as certezas que existiam não tinham dado certo, então eles partiram para experimentos que envolvessem um aleatório. Por exemplo, eles criaram uma poesia que você recortava palavras aleatórias e ia pegando as palavras aleatoriamente e montando a poesia. Isso para tentar chegar a conclusões diferenciadas. Aqui, lembrando aquela questão importante que eu tinha dito, que são objetos pré-existentes no mundo externo à arte, não são tintas, não são pincéis, não se trata da técnica do artista que ele aprendeu por vários anos, mas significa trazer esses objetos do ambiente externo à arte e inseri-los. A seguinte imagem, eu tinha falado que a colagem ela deu uma experiência diferenciada no imaginário dos artistas, porque eles tinham referências diferentes de imagem, com tamanhos variados e uma diversidade imensa. Uma pessoa não teria contato com diversos tipos de imagens se não fosse a indústria impressa, por exemplo, e agora eles tinham acesso a essas imagens. Pensem na diferença que isso causa na mente de uma pessoa. Eu vou mostrar a próxima imagem e eu quero que vocês percebam será que esse artista, que é do surrealismo, já é um outro movimento, será que esse artista teve influência da colagem? Então, de início, a gente percebe que é um quarto meio estranho, mas é um quarto.
tem lá uma cama e um guarda-roupa. Ok. Mas aí tem também um pente, uma taça, algo que parece um sabonete, talvez, um palito de fósforo e aqueles escovinhas, não sei como chama, que as pessoas usam para passar no rosto, ou talvez aquela para se barbear. E elas estão numa proporção muito diferente do quarto. Por exemplo, o pente, ele é maior do que a cama. Parece que os objetos estão habitando como se fossem pessoas aquele espaço. E chama atenção também o céu azul lá no fundo, que é uma parede como se fosse um céu com nuvens. Na sequência, vocês vão ver um pouco mais de informações sobre o artista, que é o René Magritte, e depois a gente vai para o nosso quiz. Mas antes do quiz, eu acho que eu vou passar um resuminho do que foi aprendido. Bom, daqui a pouco a gente vai começar o nosso quiz. Eu vou só passar um resumo do que a gente viu nessa aula. Então, a gente falou do dadaísmo, a gente focou em fotomontagem, a gente falou do dadaísmo em Zurique, que se desenvolveu durante a Primeira Guerra Mundial, e falamos de Berlim, que foi quando teve um desenvolvimento maior da fotomontagem associada a uma percepção política, quando os artistas resolveram, assim, elaborar mais ironicamente as questões políticas da época. Então, vamos iniciar o quiz. Número 1. O que queriam as vanguardas? A. Romper com moldes tradicionais. B. Brigar com os adversários. C. Produzir algo belo. D. Sair em revistas e jornais. Pensem, daí a gente já volta com a resposta.
pessoal, conseguiram resolver a questão? Vamos dar uma olhada de novo? O que queriam as vanguardas? Romper com os moldes tradicionais? B. Brigar com os adversários, será? C. Produzir algo belo? D. Sair em revistas e jornais, será que era preocupação? Vamos ver? A alternativa correta para 1 é a A. Romper com os moldes tradicionais. Vamos então para número 2. Qual é a técnica da fotomontagem? A. Eles faziam pinturas? B. Esculturas? C. Colagens? D. O entalhe? Pense um pouquinho. E aí, pessoal? Qual é a técnica da fotomontagem? A. Pintura. B. Escultura. C. Colagem. D. Entalhe. Vamos ver qual que é a correta. A alternativa correta é a C. Colagem. Vamos para a próxima. 3. O que propunha o dadaísmo? A. A coerência. B. Contestar radicalmente a arte. C. Ser bastante atrativo. D. Somente a colagem. Pense um pouco, vamos ver se vocês vão acertar.
E aí, conseguiram resolver essa última questão do quiz? A alternativa correta é contestar radicalmente a arte. É isso que os dadaístas procuravam. Vamos agora para os nossos testes. Qual é a alternativa que possui apenas movimentos artísticos? A. Colagem, pintura e fauvismo. B. Cubismo, dadaísmo e surrealismo. Sabe qual que é a questão correta? Vamos ver se você acertou? E aí, conseguiram? Vamos ver a questão correta. A correta é a B. Cubismo, dadaísmo e surrealismo, que são os movimentos de vanguarda da arte moderna. Vamos para de número 2. O que é fotomontagem? A. A associação de duas ou mais imagens, formando uma nova. B. Uma foto que não registra bem o fato.
A alternativa correta para a 2 dos testes é a associação de 2 ou mais imagens, formando uma nova. Conseguiram acertar? Vamos para a última dos testes. Em que contexto histórico o dadaísmo se desenvolve? A. No atual, pois ele continua importante. B. No da Primeira Guerra Mundial. Tentem realizar a atividade. E aí, pessoal, conseguiram fazer a última questão dos testes? Vamos ver qual que é a resposta? A alternativa correta é a B, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Obrigado para quem assistiu a aula de hoje. Eu vou passar só um recadinho para quem resolver se inspirar na aula de hoje. A sugestão é que vocês procurem imagens em revistas, em jornais, pode ser até mesmo fotografias, e recortem as imagens, combinem imagens e tentem elaborar uma imagem diferente a partir dessas que vocês encontraram. Pensem no sentido que vocês estão dando para aquelas imagens também. Eu agradeço para quem assistiu a aula até o final, espero vocês na próxima. E a dica é que vocês continuem se cuidando, porque um dia a gente vai retornar às aulas.